Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Bendip, retornando para comentar a prova do lançamento de disco, a prova masculina do lançamento de disco, nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, analisando como que foi a distribuição das medalhas entre os países. Os Estados Unidos são a grande força da prova, mas desde 1988 que eles não conquistam medalha. O sucesso norte-americano, 35 medalhas, vem lá desde a primeira edição de 1896. Em 1896, o Robert Garrett conquistou a medalha de ouro à frente dos favoritos gregos. Em 1900, o Rudolf Bauer, da Hungria, foi o campeão. Em 1904 e 1908 foi a vitória do Martin Sheridan, dos Estados Unidos. Em 1912, os finlandeses passaram a desafiar os Estados Unidos. Armas Taipale foi campeão em Estocolmo, e em 1920, na Antuérpia, foi a vez do Elmer Nyklander. Os Estados Unidos voltaram a vencer a prova em 1924 e 1928 com Clarence Hauser, lembrando que em 24 o Hauser foi campeão também no arremesso de peso. Em 1932, o John Anderson conquistou a medalha de ouro, e em 1936 o Kenneth Carpenter, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro e foi a única medalha de ouro dos Estados Unidos nas provas de arremesso e lançamento, já que a Alemanha nazista conseguiu vitórias no arremesso de peso, no lançamento de dardo e no lançamento de martelo. Em 1948, o italiano Adolfo Consolini conquistou a medalha de ouro na prova. Inclusive o Giuseppe Tosi ficou com a medalha de prata, os Estados Unidos ficaram só com a medalha de bronze. E em 1952, o Consolini acabou perdendo para o Simeon Innes, dos Estados Unidos. A partir de 1956 surge o maior nome dessa prova, o norte-americano Alfred Orter, que conquistou medalhas de ouro em 1956, 1960, 1964 e 1968. Inclusive, nesse período, os Estados Unidos ficaram com as 3 medalhas em 1956 e 1960. A partir dos anos 70, os Estados Unidos passaram a sofrer mais dificuldades na prova. Em 72, em Munique, Ludwig Danek, da Tchecoslováquia, venceu a prova, à frente do Jay Sylvester, dos Estados Unidos. E em 1976, o Maurice McWilkins, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro à frente do alemão oriental Wolfgang Schmidt. Em 1980, os norte-americanos tinham um certo favoritismo na prova, mas, principalmente com o Maurice McWilkins, porém, o John Powell também era outro grande competidor norte-americano, porém, sem os norte-americanos, o soviético Viktor Rashishpikin acabou surpreendendo adversários de maior calibre e conquistou a medalha de ouro à frente do tcheco Heinrich Bulgar e do cubano Luiz Delis. Em 1984, Rolf Danneberg, da Alemanha Ocidental, supera os competidores norte-americanos, entre eles o Maurice McWilkins. E em 1988, a vez da Alemanha Oriental, com Jürgen Schult, conquistando a medalha de ouro à frente do soviético Roman Zubartas. Em 1992, a União Soviética extinta, os países do Báltico competiram separados e foi a vez do Roman Zubartas, prata em 88 pela União Soviética, conquistar a medalha de ouro à frente do Jürgen Schult, da antiga Alemanha Oriental, competindo pela Alemanha unificada. Em 1996, outro alemão conquista a medalha de ouro, Lars Riedel, e em 2000 e 2004, um dos maiores lançadores da história, o Virgilijus Alekna, da Lituânia, conquista a medalha de ouro, 2000 e 2004, fazendo com que a Lituânia chegue a 3 medalhas de ouro na prova. Outro atleta dos países bálticos, o estoniano Gerd Kanter, vence a prova em 2008, 2012 e 2016, 2 irmãos dominam a prova, Robert Harting, em 2012 em Londres, e no Rio de Janeiro, Christoph Harting. Em 2020, o Daniel Stahl, da Suécia, foi o campeão, e em 2024 foi a vez do Roy Stona, da Jamaica, conquistar a medalha de ouro com um arremesso de 70 metros. Lembrando que em 2004, o Robert Fazekas, da Hungria, havia conquistado a medalha de ouro com um lançamento quase na casa dos 71 metros, porém acabou desclassificado por doping. Então, o único arremesso na casa dos 70 metros em Jogos Olímpicos foi produzido pelo Roy Stona, que é o atual recordista olímpico da prova, nos Jogos de 2024 em Paris, na França. A distribuição das medalhas, os Estados Unidos, com um total de 35 medalhas, obtiveram medalha em 19 Jogos Olímpicos, ou seja, deixaram de conquistar medalha em 11 edições olímpicas,
13 medalhas de ouro dentro das 30, o resto do mundo venceu 17 vezes os Jogos Olímpicos. A segunda posição, a Alemanha, considerando as medalhas da Alemanha Unificada e da Alemanha Ocidental, 8 medalhas, 4 delas de ouro. E na terceira colocação, a Lituânia, com essas medalhas do Virgilijus Alekna e do Romas Ubartas e do Mykolas Alekna, que é o filho do Virgílius, né, foi medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos de Paris. A Lituânia consegue se colocar entre as 3 forças do mundo na história do lançamento de disco em Jogos Olímpicos. A Finlândia vem a seguir, depois Itália, Tchecoslováquia, 3 dessas medalhas com Ludwig Danek, a Alemanha Oriental do Jürgen Schult, a Suécia, que brilhou agora nos Jogos de 2020 com medalha de ouro e prata, a Estônia com Gerd Kanter e o Alexander Tammert, Grécia, Hungria, União Soviética, só 2 medalhas, Polônia, Bielorrússia, Cuba, Jamaica, Boêmia, Irã, África do Sul, Austrália, Áustria e França. Bem, esse é o panorama dessa prova do lançamento de disco, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Até um próximo vídeo, obrigado.